aconteceu numa cidade muito longe daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Aqui no agora, quando a segurança pública domina o debate sobre o estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Como tentar preencher as lacunas de uma vida atravessada pelo medo e a falta de ações efetivas que realmente possam assegurar uma vida digna para todo mundo? Para tratar sobre o tema que nos afeta a todo instante, a segurança pública, eu, Edu Carvalho, converso com a jornalista Cecília Oliveira e o pesquisador Pablo Nunes. Vem, eu te convido. A partir de agora, pode entrar. Queridos, para começar esse papo, eu pensei em começar com um desafio, assim. Se um alienígena chegasse agora no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, qual seria a definição por vocês dois de segurança pública? Cecília. Eu acho que o pessoal ia chegar aqui e ia ficar com pena da gente. Falar, gente, vamos embora, os caras estão tudo fodidos. Ejeta, vamos embora. Porque não tem outra percepção, né? Não tem outra percepção. É caos e desespero mesmo. Então, assim, eu duvido que alguém gostaria de aportar aqui nesse momento. A não ser que aportasse ali mais para a zona sul do Rio, aí poderia ser ok. Eu acho que é difícil, né? Que tarefa hercúlea. Acho que a gente, na área de segurança pública, tem enfrentado não só uma venda, né, a colonização do Estado pelo crime, mas também a gente tem visto, aqui no Rio de Janeiro em específico, né, uma falta de projetos, uma falta de visão e uma dificuldade muito grande de encontrar um caminho possível para dar respostas que a população precisa em termos de segurança pública. Então, é um labirinto sem muita luz. Eu acho que o resumo seria esse. Na pesquisa para esse episódio, eu fui buscar o conceito, né, do nosso tema de hoje, que é segurança pública, e vasculhando, é possível a gente encontrar nos documentos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, coordenado pela Samira Bueno e pelo Renato Sérgio de Lima, e grande elenco que todos nós conhecemos, a seguinte explicação: a segurança pública é um serviço público baseado na prevenção e na repressão qualificada, com respeito à equidade, dignidade humana e guiado pelo respeito aos direitos humanos e ao Estado democrático de direito. A partir destes princípios, políticas de segurança pública ganham diversidade nos diferentes territórios e contextos. Recentemente, a Cecília publicou um texto no Intercept Brasil, onde a Cecília escreveu: segurança pública no Brasil é feita com negacionismo. Dados, pesquisas e análises são desconsiderados. E o que temos mais é uma operação, como as centenas de milhares feitas nas últimas décadas e que não deram em nada. Então, Cecília, a bola está contigo, entre direita e esquerda. Estamos, de fato, como você explicaria para o alienígena, todos fodidos? Como e por quê? Absolutamente fodidos, porque da direita a gente sabe o que esperar, né? Os caras querem meter bala em todo mundo, jogar uma gasolina em cima de favela e botar fogo em tudo ali. Beleza, eles são muito claros no que eles querem. A esquerda, ela diversifica nas suas opções, vamos dizer assim, mas quando estão no poder, né, como tomadores de decisão, isso fica ali restrito ao corpo técnico dos institutos de pesquisa, fica restrito ao segundo, terceiro escalão dos ministérios, que não tem nenhum poder de decisão, e fica restrito à academia. Ou seja, quem está ali na rua, né, para ele não faz nenhuma diferença na prática. E isso a gente viu, por exemplo, quando houve os primeiros governos do PT, e que foi quando a Força Nacional esteve no Rio, o Exército esteve no Rio, que foi quando a gente teve aquele desastre na mudança da lei de drogas, que encarcerou muita gente sem sequer ter sido julgado. Então, assim,
é complicado, né? Igual, por exemplo, agora, qual a diferença entre o Ricardo Capelli e, sei lá, algum apresentador de jornal de meio-dia, sabe? Que fica ali tuitando e vamos, selva! Tipo, qual que é a diferença, cara? Sabe? Assim, sério. Então, eu vou esperar o quê? Vou esperar o quê? Então, assim, o cara fica tuitando e a hora que você entra no Instagram, você vê, o cara está em campanha, né? Ele não está trabalhando, ele está em campanha. Então, assim, se as pessoas que são responsáveis por tomar decisões que têm impacto, não é nem na vida, né? É impacto sobre a morte das pessoas, colocam seus interesses acima disso, eu vou esperar o quê? Porque a gente sabe que o que está em disputa hoje, né, na segurança pública, são os cargos ali. Vai abrir um cargo no Supremo, e aí está sendo analisado. O Dino vai para lá, o Dino fica, se o Dino for, vai dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, porque se dividir, o Capelli está de olho no Ministério da Segurança Pública. Então, assim, ele está francamente em campanha. E o pau quebrando, né? Isso por um lado. Por outro lado, a gente tem as disputas locais do Rio de Janeiro, que é isso. Cláudio Castro, governador figurativo, apenas um boneco sentado naquela cadeira, enquanto os seus... Agora, eu tenho até dúvida se a gente chama de aliados ou ex-aliados, né? Porque os caras, ao mesmo tempo que ia da base, tá fritando o cara. Que é quem está definindo a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, enquanto o Capelli está lá nos jantares com a Firjan, os detalhes da segurança pública do Rio de Janeiro estão sendo decididos na Alerj, né? Então, a gente precisa de menos fotos, menos posts no Instagram e mais ações, levando inclusive o corpo técnico dos ministérios, que é muito capaz, em consideração. Pablinho, indo muito no gancho que a Cecília está trazendo, me bate a reflexão de que talvez segurança pública seja, tanto a nível estadual do Rio de Janeiro, mas a nível nacional, né, contexto nacional, Brasil, país, segurança pública parece ser a commodity que mais faz lucrar. Você concorda? Concordo. Acho que, inclusive, esse é um dos grandes motores, né, que explica o quão preocupante e o quão deletéria é não só a existência, mas a expansão das milícias nesses últimos anos, né? A gente já sabe o quanto, né, que o Rio de Janeiro passa por debates, por dilemas de segurança pública. Já tem décadas, né? Isso não é novo. Os dilemas são muito antigos e eles vão ganhando novas formas, né? O que acontece nas milícias é exatamente que, a partir do momento que eles cobram por segurança, ou seja, colocam preço na vida de cada um de nós, a gente tem uma commodity que é exatamente sem nenhum tipo de regulação e sem nenhum tipo de parâmetro para controlar o seu preço, né? Ao policial, ao miliciano, ao dono da arma, né, que vende segurança, que, na verdade, né, está colocando um preço sobre a sua vida, ela vai valer o quanto ele vai pedir, né? E a gente tem exatamente uma exploração que é bilionária, né? Inclusive, a gente tem visto nos últimos tempos saírem, né, matérias muito impressionantes, mostrando o quanto, né, de dinheiro que circula por esses grupos criminosos, por esses grupos armados, que controlam grande parte da parcela do território aqui do Rio de Janeiro, né? São contingentes populacionais gigantescos que hoje, né, têm suas vidas atreladas a pagamento de mensalidades para que a sua segurança pública e integridade física seja garantida, e a gente vê, ao mesmo tempo, uma não resposta do Estado. E a gente sabe por que não há resposta do Estado, né? Porque a milícia é o Estado, né? A milícia é o Estado leiloado, né? Esse processo de você imiscuir, né, esses contingentes milicianos, essa exploração ilegal de serviços, essa venda de segurança, entre muitas aspas,
por meio também de ex-agentes, né, de gente que tem suas ligações dentro da política institucional e gente exatamente que tem suas ligações, né, com amplas partes também de gestores, né, boa parte desses que controlam as polícias e escolhem lá quem vão ser os comandantes dos bairros, quem vão ser os comandantes dos municípios do interior, e por aí vai. Então, a segurança pública, né, a partir do momento em que a gente tem essa falência do Estado, né, essa deterioração, acho que talvez o Cláudio Castro seja o exemplo mais bem acabado nacionalmente de uma perda de legitimidade do governador em termos das forças policiais, da Secretaria de Segurança, da Política Pública de Segurança, né? O quanto que a gente está exatamente num cenário em que o poder civil, o controle civil da segurança pública está praticamente sem sentido, né, nos estados, né? O Cláudio Castro talvez seja a expressão mais bem acabada disso, né? E lembrando, é muito bom lembrar, porque acho que dá dimensão do problema que a gente tem. O Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno com uma ampla vantagem de votos. Em qualquer outro momento da vida nacional, que seria um governador super forte, capaz de impor políticas e de impor uma gestão e uma direção para não só a política pública de segurança, mas outras políticas, muito forte, né? E não à toa, né? Muito pelo contrário, o que a gente está vendo é que ele é talvez um dos governadores mais fracos que a gente viu nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, né? Um governador que terceiriza, né? Obrigam ele a terceirizar, né, a condução das políticas públicas, e ele é um mero carimbador, um mero assinador, né, de papéis, enfim, e ali à mercê de todas essas relações políticas. Né? Obviamente, a falta de política é uma política em si, né, e ele também está garantindo enfim, seus interesses por meio dessa não gestão da segurança pública e de outras áreas, né? Mas é muito impressionante como é que a gente tem essa falta de legitimidade e, a partir daí, o crescimento das milícias não é à toa, né? Exatamente essa forma de se impor ali uma certa segurança, certa proteção, uma sensação de proteção através dessa terceirização que muitas vezes se dá forçosamente, de maneira violenta, né? Dos grupos armados por meio, né, da extorsão de parcelas da população. É interessante porque a gente está gravando justamente há uma semana do acontecimento que parou parte do Rio de Janeiro, quando Matheus da Silva Rezende, de 25 anos, o Faustão, ou Teteu, também como era chamado, apontado como sucessor do Zinho, tio de Matheus, foi morto durante uma operação. E aí, em retaliação, a milícia subiu o tom e ateou fogo em 35 ônibus, com impactos em diversos contextos para quem vive nesses territórios, tanto das zonas oeste quanto da zona norte do estado. Cecília, me chamou muito a atenção o fato de que essa subida de tom ela foi muito parecida com o que naturalmente, né, originalmente, o tráfico fazia, né, para exacerbar, na verdade, trazer luz a um protesto, algo de errado que estava acontecendo. A gente pode afirmar que entre tráfico e milícia já não existe mais distinção? Olha, existem algumas distinções, apesar deles estarem cada vez mais parecidos, né? Essa milícia que a gente viu dando esse BO todo na semana passada, por exemplo, não é composta de militares, de agentes públicos de segurança, são todos civis, né? Eles são um fragmento ali da Liga da Justiça, que é isso, foi se reinventando, começou com policiais e depois passou para a mão de civis e, inclusive, passou para a mão de civis que tinham ligações com o tráfico. Então, essas ligações ficaram ali à mostra agora no modo como eles operam, né?
inclusive tem alianças com traficantes e tudo. Então, eles atuam nas duas frentes. Na frente já conhecida da exploração de serviços, né? Serviços em geral, do tipo gás, van, luz, essas coisas todas, mas também traficam. Então, tem essa diferença que os torna semelhantes, vamos dizer assim, né? Porque as conexões deles com agentes públicos de segurança ainda é muito, muito forte, né? Eles podem não estar ali na parte das decisões, né? Não são os chefes, como é o caso do Zinho, o irmão ali do Eco, mas estão super presentes. E isso vem se mostrando assim também em outras áreas, onde as milícias fazem conexões com traficantes para poder lutar contra outros traficantes, para poder ampliar mesmo o seu domínio. Então, você vê, por exemplo, milicianos fazendo alianças com traficantes do Terceiro para enfrentar o Comando Vermelho, ou se aliando com o comando para poder pegar áreas de uma outra milícia. Então, assim, são alianças efêmeras, mas que servem ali para o momento, né? Então, assim, na hora do vamos ver, é cada um por si. Mas quando eles veem, assim, utilidade para as alianças, é isso aí. A trajetória profissional do Pablo é justamente, né, coadunar, né, unir dados, pesquisas, análises, seja por meio da rede de observatórios da segurança, seja por meio do panóptico, perdão, a gente sempre tem o trabalho, eu vou falar direito então, panóptico, falei certo, Pablo? Muito bom. Se a gente for avaliar, né, dos últimos 10 anos para cá, a última década passada para trás, dá para se mensurar a perda do tráfico frente à milícia, em números, a gente teria assim, como explicitar isso, ou mesmo na forma de atuação, na forma de ação. Acho que de domínio territorial a gente consegue, acho que é mais fácil, mas a gente consegue perceber, em relação a números, essa queda da frente à milícia, essa queda do tráfico, porque hoje quando a gente vê, né, Cecília, claramente você tem essas alianças, como a Cecília própria trouxe, milícia, terceiro comando, mas hoje, sobretudo no Rio de Janeiro, a grande facção proeminente em várias áreas do Rio de Janeiro é uma só, que é o Comando Vermelho. Então a gente foi perdendo, a gente pode dizer que as ramificações foram perdendo poder pela chegada da milícia, e isso pode trazer para a gente uma explicação mais exata, assim, em números dessas perdas no Rio de Janeiro, sobretudo? É importante, Edu, isso que você traz. Inclusive, eu estava conversando com a Cecília esses dias sobre isso, né? O quanto que essas disputas de grupos criminosos acabam se refletindo nos indicadores de violência, né? E aí, quando a gente fala de indicador de violência, o principal que a gente utiliza são os homicídios, né? Os homicídios dolosos, né? Quando há exatamente a intenção de matar. É um indicador que, aqui no Brasil, ele é muito sensível aos cenários, né? Aos momentos em que grupos criminosos, sejam facções de tráfico, sejam grupos de matadores, sejam grupos de milícia, né? Momentos em que esses grupos acabam disputando territórios entre si, também, ou quando há, né, alguns problemas e questões de alianças que se rompem, né, a nível nacional também, né, o cenário que a gente vive hoje, né, de grandes também grupos do tráfico que se nacionalizaram, enfim, várias movimentações conflituosas, né, de grupos criminais e quanto que elas influenciam nos indicadores de homicídios. E se a gente olha os indicadores de homicídios aqui no Rio de Janeiro e divide ele por regiões, dá para a gente ter, né, uma história desses últimos 10 anos sendo contada de maneira muito didática, né? 10 anos atrás, a gente estava em 2013,
2013, um ano, né, que já por si só, né, um ano que dá livros e livros, e podcasts e mais podcasts, né, de análise, e tem dado, né, muita gente se debruça sobre esse ano, mas nesse ano também é um ano em que a gente começa a ver de uma maneira muito forte, né, a dissolução da ideia das UPPs aqui no Rio de Janeiro, né? Até aquele momento, a gente teve um processo muito forte, muito significativo de redução dos indicadores de homicídios na cidade do Rio de Janeiro, que, enfim, que foi beneficiada, por muitas aspas, né? Hoje a gente tem uma crítica muito mais consolidada sobre o projeto das UPPs, mas naquele momento era o Brasil que estava dando certo, era o Cristo Redentor alçando o voo, né? E o desenvolvimento que passava por conta dessa resolução, muitas aspas, do problema de segurança pública do Rio de Janeiro. E o que a gente foi ver, a gente ouvia muito na época e que a gente vê muito claramente hoje, é que esse conflito que existia na capital do Rio de Janeiro, entre grupos de tráfico, só foi jogado para outra região, né? E aí a gente vê um aumento gigantesco dos homicídios a partir das UPPs na Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense muda um pouco o perfil de criminalidade, né, das mortes que aconteciam ali. A gente vê muita, né, esse indicador de homicídios aumentando de maneira significativa, e isso vem acompanhado de diversas matérias, diversos estudos, né, que mostraram quanto que a cena criminal e quanto que os espaços, né, da Baixada Fluminense começaram a ser disputados de maneira muito violenta por grupos do tráfico e ali, né, também enfrentando resistências com também grupos paramilitares, né, que já existiam na região por muitos e muitos anos, e exatamente nessa nova conformação, nessa nova fronteira, né, de exploração dos territórios pelos grupos criminosos, né? E agora o que a gente está vendo de maneira muito mais forte, principalmente nesses últimos 5 anos, que a gente tem um aumento significativo e importante da violência no interior do Estado. Agora a fronteira é outra. A gente está falando de Três Rios, a gente está falando sobre Resende, a gente está falando sobre Mangaratiba, Angra dos Reis, que são agora os grandes centros de violência letal, principalmente violência armada, né? Exatamente, a gente não à toa a gente lembra, se a gente forçar um pouco a mente, infelizmente, né, para lembrar de cenas do mandato do Wilson Witzel, né, que foi governador aqui do Rio de Janeiro, a gente vai lembrar que ele foi de helicóptero lá para a área da Costa Verde, né, Mangaratiba, Angra dos Reis e região, atirar de cima do helicóptero, né, inadvertidamente. Né, exatamente nessa área que a gente teve disputas também muito significativas e importantes, em alguns lugares, inclusive, de grupos para além do estado do Rio de Janeiro, né? O PCC, por exemplo, com o CV ali na região da Costa Verde. Então, os lugares que eram pacatos, né? Municípios muito pequenos, boa parte deles com a sua imensa parte do seu território sendo ocupado por fazendas, começaram a ver exatamente disputas sangrentas de não só conquista, mas de manutenção do controle territorial. Esse ano, principalmente, né, 2023, a gente não está no final do ano ainda, a gente tem dados até setembro, a gente vê que a capital deu uma guinada nos indicadores de homicídio. Localizada onde? Zona Oeste do Rio de Janeiro. As áreas, né, os municípios e a região, na verdade, dos bairros em que se concentram as atividades milicianas, né? Fazendo exatamente, dando, né, na verdade, um indicador, um termômetro, exatamente dessas disputas e desses rachos, né, que a Cecília já falou muito bem e que a gente tem visto, né, que tem gerado não só essas queimas de ônibus, mas das mortes dos médicos, as mortes em retaliação, né, ao que aconteceu nesse caso, as disputas sangrentas entre a Cidade de Deus e Gardenia Azul, a milícia ali do Rio das Pedras, todo esse processo de reacomodação dos grupos criminosos a partir, né, desse racha, desse espólio, né, da principal grupo miliciano aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem visto, né, os dados têm mostrado
de uma maneira muito eloquente, né, essa disputa e essa guerra, né, por manter o controle, mas também, principalmente, por avançar o domínio territorial desses grupos armados aqui, principalmente na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Pablo trouxe, né, a palavra morte, e aí a gente, nós não somos, né, aqui nem o santo guerreiro, tampouco o dragão, né? Então, já que a gente falou em morte, a gente também consegue contabilizar no Estado, né, através dos agentes de segurança pública. Cecília, então, dá para dar uma dimensão no que pesa, né, a participação do Estado, né, no meio dessa celeuma toda que a gente vive? Também tivemos baixas, né? Também dá para a gente mensurar isso em números e mostrar a força do Estado em relação aos agentes de segurança. Essa é uma boa pergunta, Edu, porque toda essa situação, né? Os governantes, eles ficam inflando as tropas, do tipo, vocês são heróis, e vai e vença, selva. Mas, assim, são apenas tomadores de decisão fazendo conta com o sangue dos outros. Apenas isso. Quem toma essas decisões estúpidas não está no fronte, sabe? Quando esse cara morre, vamos pegar aí um soldado qualquer, né, isso da patente mais baixa. Esse cara morre, a família dele se ferra. E assim, se esse cara fica ferido, a situação tem um porém assim ainda mais complicador, que é o seguinte: infelizmente é super comum você ver família de policial fazendo vaquinha aí, ó, para poder comprar fralda, para poder comprar cama, para poder comprar remédio específico. Os hospitais das polícias, tudo sucateado. Atendimento psiquiátrico, psicológico, assim, muito aquém do que deveria ter. Então, eles são só um peãozinho no tabuleiro desses tomadores de decisão, sabe? Mas muitas vezes eles não se enxergam dessa forma, né? Ou às vezes até se enxergam dessa forma, mas podem ver aí um caminho para outras carreiras, como é o caso, por exemplo, dos policiais influencer. Que é isso, beleza, vou arrebentar aqui na minha rede e saio. Como foi o caso da Cunha, por exemplo, que está aí agora sendo investigado sob acusação de moer a namorada na pancada e já tinha forjado operações da Polícia Civil de São Paulo para poder postar no YouTube. Então, assim, o modo como a gente trata a segurança pública permite a criação dessas anomalias na segurança, né? E hoje, por exemplo, a Ponte Jornalismo lançou um projeto espetacular que chama De Olho na Polícia. Então, o projeto feito ali com o pessoal muito bom também do Data Lagoon, eles analisam dados de letalidade e vitimização policial. Por quê? Porque, assim, há estados que não informam as mortes cometidas pela polícia, mas há muito mais estados que não trazem informações sobre morte de policiais. Então, assim, eu sinto muito, mas o seu chefe não se importa com você. É isso que os dados trazem, sabe? É isso que os dados trazem, não se importa. Nem com os próprios agentes de segurança e nem com a sociedade. Então, assim, os caras estão preocupados com a próxima eleição, com o próximo quinhão que eles podem obter. Então, infelizmente, a nossa segurança pública, descoordenada nacionalmente como ela permite esse tipo de situação, porque é isso. O Brasil, a gente sabe, um dos países mais mortais do planeta. Está lá no top 3, top 4, se eu não me engano. Pablo talvez tenha esses números mais frescos aí na cabeça. E a gente sabe que a maioria das pessoas que são mortas aqui são mortas por arma de fogo. É tão ridículo que o país não tem um índice nacional de homicídios. Também não tem um banco nacional onde a gente tenha o registro de todas as armas e de todas as munições que estão nas mãos das polícias, dos militares e dos civis. A gente não tem essas informações.
Como é que você vai fazer uma política pública se você não sabe quem está morrendo, onde, em circunstância de quê e pelas mãos de quem? Sabe? Então, assim, às vezes eu fico assim falando sobre segurança e me sinto assim absolutamente impotente. Absolutamente impotente. Então, assim, eu dei o exemplo aqui, por exemplo, né, da ponte que criou esse projeto, que é isso, vai nos dar essa oportunidade de vigiar esses dados, né? Tem o fórum que você citou, o Fórum Nacional de Segurança Pública, que é isso. Eles vão todo ano e pedem o pedacinho de informação de cada estado para poder ter o mínimo de informação sobre homicídios no país. Aí a gente tem organizações como o Fogo Cruzado, né, que levantam as informações sobre tiroteios e tudo relacionado a esse tiroteio. Quem são essas pessoas? Onde isso ocorreu? Com que frequência isso ocorre? Quais os impactos disso? Fechou escola? Fechou UPA? Fechou rua? Fechou metrô? Sabe? Então, assim, a sociedade civil tem produzido essas informações que os estados decidem não produzir, né? E mesmo assim, todas essas informações são ignoradas na produção quando é para se produzir uma política pública. Então, assim, é isso, me sinto absolutamente impotente. Mas eu acho que não vai ser impotente para responder minha próxima pergunta, não, porque já que a gente vai falar da dimensão nacional, de um plano de segurança pública, recentemente houve um repasse de 247 milhões em recursos federais, sendo 95 milhões depositados para a construção de presídios de segurança máxima aqui no Rio de Janeiro, respondendo aí um pedido do governador Cláudio Castro. Mas também teve um ganho de capital humano mesmo, com a chegada de agentes da Força Nacional. Cecília, o que isso muda na feijoada? Vamos ter só mais uns feijões. Não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. É aquilo. Eu até mencionei aqui, né? Que a gente já teve Força Nacional inúmeras vezes, Exército várias vezes, intervenção federal já teve também. E isso não muda, né? Não muda a situação, porque assim, não se mexe no cerne das questões, né? Eu falei, não temos um Plano Nacional de Segurança Pública, não temos um Índice Nacional de Homicídios, então as medidas são muito cosméticas. E a gente precisa lembrar, são problemas relacionados a coisas muito maiores que o Brasil, né? Que é isso, tráfico de drogas é uma coisa internacional, tráfico de armas é uma coisa internacional, né? O Brasil é um país de trânsito, então assim, nós não somos grandes plantadores de coca ou de maconha, mas muita coisa passa por aqui. Então assim, a gente precisa coordenar entre os estados, porque é isso, uma facção que age no Rio, age no Acre, age no Amazonas, age na Bahia, né? Temos aí o PCC em São Paulo, age praticamente em todos os estados do Brasil, em todos os países da América Latina, Europa, países da América do Norte. Então, assim, não é uma ideia de um governador sobre a esquina da sua casa que vai mudar um problema desse tamanho, sabe? Não é. Então, a gente precisa, inclusive, dimensionar isso, porque é isso, esses planos precisam ser coordenados pelo governo federal, porque não é um problema local. A gente precisa de soluções que sejam mais amplas, né? Então, precisaria pensar uma coisa assim, muito maior, pensar, por exemplo, na reestruturação do sistema penitenciário, porque foi dentro das entranhas do Estado que nasceram praticamente todas as facções em operação no país. Então, assim, se não olhar para dentro, vai ficar difícil resolver o negócio, né? E olhar para dentro é isso. Olha para dentro, você precisa olhar para dentro para poder ver o que é a corrupção, como essa corrupção ocorre, que é isso. A gente não chegou aqui no Rio de Janeiro nessa complexidade das ações das milícias à toa, não, né? Foi fechando os olhos para muita coisa. O Ministério Público, por exemplo, tem aí o dever de fiscalizar má conduta, exagero, erros de policiais, de políticos. Cadê o Ministério Público, gente? Sumiu. Inclusive, o Ministério Público extinguiu
o núcleo que era responsável por essas ações concentradas da segurança pública, o GAESP, é extinto. Então, assim, o governo do estado tem problema? Tem problema, mas a gente precisa colocar isso aqui na conta do Ministério Público também, seja por omissão, seja por fingir que nada está acontecendo. O Ministério Público precisa ser chamado a esse papo também, né? Então, assim, são muitas coisas dando errado, mas nenhuma delas está dando errado sozinha, não. Precisa muitas instituições fecharem o olho e fingir que nada está acontecendo para a gente chegar onde a gente chegou. Tem muita coisa dando errado e não só no Rio de Janeiro. Então, Pablo, dentro das análises da rede de observatórios, a gente consegue, infelizmente, ranquear, classificar quem está pior? Rio, São Paulo ou Bahia? Nossa, o ranking triste, né? A gente poderia estar falando de quais estados têm a melhor culinária, quais estados são mais bacanas de se visitar, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem visto os rankings de homicídios, os rankings de letalidade policial, né? Acho que uma das coisas que a experiência da rede de observatórios tem me dado, né, nesses últimos anos é uma visão da complexidade, né, das questões de segurança pública em cada um dos estados, né? A gente vê, por um lado, né, São Paulo com outra dinâmica, né, de violência, né, principalmente passando pela hegemonia do PCC e de toda a ausência de confrontos e de conflitos por domínio de território expressivos, né? A gente tem exatamente uma única organização, um único grupo, né, que hegemoniza, né, ali a cena criminal, fazendo com que os indicadores de criminalidade, na verdade, os indicadores de violência letal, né, em São Paulo sejam comparáveis, né, a países desenvolvidos, mas, ao mesmo tempo, São Paulo é um espaço, é um estado em que as violências contra mulheres, por exemplo, são assombrosamente altas, né, principalmente no interior do estado, né? Essa violência também que muitas vezes é cometida, né, com armas de fogo, e outras vezes também com requintes de crueldade, enfim, com meios que não há arma de fogo, né, para cometimento desses crimes. E aí a gente olha para a Bahia e a gente tem um outro cenário, né, um espaço em que os confrontos entre grupos do tráfico, né, se aprofundaram, né, tem uma dinâmica criminal ali muito complexa, e, inclusive, né, nos últimos anos, com registro de grupos muito semelhantes às milícias do Rio de Janeiro, né, fazendo com que outra força criminal ali se imponha e diversifique, complexifique, né, esse cenário de confrontos e conflitos ali no Estado, né? O Estado também tem, na esteira desse processo, né, muito impressionante e sistemático, né, de deterioração da cena na cena criminal, né, e dos indicadores de criminalidade, a gente tem um Estado que é campeão hoje no número de pessoas mortas pela polícia, né? Isso não vem à toa, né? O processo de ano após ano, né, desde dos últimos 8 anos, né, esse processo de ano após ano aumentar, né, terem mais e mais pessoas mortas pela polícia no estado da Bahia, e a gente vê ao mesmo tempo caminhando de mãos dadas, né, uma piora da cena criminal, né, com mais agentes e com mais confronto entre grupos criminais, só diz exatamente o que a gente vive dizendo, né, muitas vezes como um profeta no deserto, né, que letalidade policial não resolve nada, né? Na verdade, atrapalha e piora, né, e aprofunda os problemas que nós temos, inclusive o domínio territorial por grupos armados, né? A Bahia está aí para dar conta, né, e para dizer de maneira muito eloquente, né, o quanto que letalidade policial não significa
né, resolução de problemas de segurança pública. E outros estados, e aí fazendo eco com o que Cecília diz, né, sobre chamar as outras instituições, né, para a conversa, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, cujo, né, governador hoje ex-governador, hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública, é um estado que simplesmente não coleta dados qualificados sobre segurança pública, né, e se nega, por exemplo, a incluir no registro de pessoas mortas pela polícia o campo de raça-cor. A gente não sabe quantas pessoas negras são mortas pela polícia no Maranhão. E esse é um posicionamento, né, do Estado. Né? A gente, ao perguntar para eles, né, no relatório que a gente faz anualmente sobre letalidade policial, a gente perguntando para a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, eles dizem, não, nós não temos esse campo. A gente não quer registrar esses números. Né? E é uma negação exatamente desse tema. Né? O mesmo ocorre no Ceará. No Ceará, a gente não pode simplesmente falar sobre o perfil de pessoas mortas pela polícia, né, em questão de raça-cor, porque 70% das vítimas simplesmente não tem cor. Né? E a gente bota exatamente essa administração pública, né, como, inclusive, uma fonte, né, da manutenção desses problemas. Né? Se a gente não tem dados sobre essas questões, a gente não consegue produzir política pública de qualidade, eficiente e que dê realmente soluções para o problema. Mas se a gente não conhece o problema, como é que a gente vai dar solução para eles? Né? E o fato dos gestores públicos, né, manterem esse processo faz com que a gente realmente tenha, né, uma dificuldade gigantesca de encontrar qualquer saída. Né? A sociedade civil tem produzido dados, né, Fogo Cruzado, a Rede de Observatórios da Segurança e outras organizações da sociedade civil têm produzido dados para a gente conseguir pautar esse debate. Porque se depender da gestão pública, a gente muitas vezes não consegue debater exatamente os problemas que a sociedade passa. O domínio territorial, por exemplo, de milícias aqui no Rio de Janeiro, a gente só sabe o tamanho, né, desse domínio através de uma pesquisa produzida pela sociedade civil, né, Fogo Cruzado, o GENI da UF, que produziram. Isso é de uma como posso dizer, mas é algo que assombra, né, qualquer pessoa que acredita que o Estado deveria dar respostas para os problemas da população. Né? A gente tem esse problema tem se agudizado e o Estado, a gente sente que está letárgico, está sem ação. Né? E essa inação do Estado significa, né, um direcionamento, significa, né, uma postura, muitas vezes, né, que vai facilitar o trabalho e o avanço, né, desses grupos criminosos, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados do Brasil. Para fechar, tem solução? Tem solução, e eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Nós aqui no Fogo Cruzado fizemos um levantamento com o pessoal do GENI, da UF, onde nós produzimos o mapa dos grupos armados no Rio de Janeiro. Foram dados dos últimos 16 anos, para que a gente conseguisse determinar quem domina que área, por qual extensão, que bairro é de quem, tudo isso, né? E uma das coisas que a gente percebeu fazendo essa análise é que o crescimento das milícias diminuiu em 2008, que era quando estava havendo a CPI das milícias. Ou seja, a gente sabe, né, que quando há uma investigação, quando se debruça de fato sobre a situação, há impacto, né? Mas o que aconteceu ali depois da CPI das milícias? Né? E é isso, gente, 2008, estamos agora 2023, 15 anos, né? Então, assim, houve a CPI das milícias em 2008, 10 anos depois, né, ali 2018, 53 milicianos que tinham sido citados no relatório da CPI das milícias já tinham sido mortos. Então, assim, isso mostra que nada foi feito,
se investigou o negócio à exaustão, tinha ali nomes, quem, era da polícia, estava na política, tinha ligação com A, com B, estava tudo desenhado ali. E qual foi a decisão do governo do estado naquela época? Ai, que legal, vou fazer um plano focado nas áreas de tráfico, nas áreas turísticas, porque vem aí Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, a gente teve as UPPs por 10 anos, cujo foco era em áreas que não eram as áreas mais problemáticas da cidade em relação a índices de homicídios ou tiroteios, né? Não era. Não eram as áreas que tinham mais ação da milícia, não era. E, inclusive, o modo como esse programa das UPPs, que é isso, eu não chamo isso de política, eu não chamo isso de projeto, foi um programa, algo bem menor, foi executado, inclusive colaborou para que as milícias se expandissem por áreas onde não havia ali os olhares, né, do governo estadual. Então, a gente tem ali como que a coisa funcionou na prática. Você teve um diagnóstico, você viu ali a diminuição da ação das milícias e você decidiu ignorar esse problema e focar numa outra coisa, que é isso. Sérgio Cabral foi eleito, reeleito, elegeu um sucessor, reelegeu um sucessor, depois todo mundo na cadeia, né? Todo mundo teve uma passagem por ali. Então, assim, é possível. Esse aqui foi um exemplo. Então, assim, a gente teve a CPI das milícias, a gente teve 2 CPIs das armas no Rio de Janeiro. 2. E, assim, nenhuma essas 3 CPIs, como que funciona? Quando acaba uma CPI, lá no final do relatório tem uma série de recomendações. E é isso, recomendações é uma palavra muito fraca, porque alguém vai, então, polícia, você pode fazer isso aqui, por favor? A polícia vai a merda, não vou fazer. E foi. Então, assim, a gente precisa, inclusive, compreender quem são os responsáveis por a gente ter chegado aqui onde a gente chegou. Porque essas pessoas estão aí, ó, de boas, ricas, vivinhas, né? Porque é isso, são as pessoas que estão com a caneta na mão e não fazendo... Estão com a caneta na mão e não na pista. Então, ninguém está resolvendo nada mesmo, não. Então, assim, a gente sabe que tem isso. Eu até falei antes aqui sobre a questão, por exemplo, da reestruturação do sistema penitenciário, que é de onde vem todas as facções, basicamente. Acho que só 2 nasceram nas ruas e não nos presídios, né? Mencionei também um Plano Nacional de Segurança Pública, mencionei que a gente precisa fazer uma revisão, por exemplo, tem que revisar a lei de drogas, tem que, não pode ser desse jeito, né? A gente precisa revisar as estruturas da segurança pública como um todo. E acho que essa até reúne assim, várias coisas que a gente tem pensado e discutido aqui, que é a gente precisa informatizar os sistemas de dados dos estados e do governo federal, porque é uma vergonha. Assim, eu não sei se o pessoal sabe, mas, por exemplo, uma viatura que vai sair para poder fazer uma operação no lugar tal, cara, as coisas são anotadas num caderno de papel, sabe? Num caderninho. Então, assim, a gente teve esse grande roubo no paiol aí do Exército, em São Paulo, recentemente. Gente, o pessoal foi notar que 20 armas sumiram um mês depois. Como? Como que isso é possível? Porque é isso, os caras desligaram uma câmerazinha. Então, assim, não tem uma gestão da informação que realmente iniba corrupção, roubo, desvio, que permita investigações de fato, né? E investigação é a outra perna, assim, do caos, porque nós temos índices de elucidação de crimes baixíssimos, vergonhosos, né? Então, assim, é feito para dar essa merda que dá. E dá essa merda que dá, porque é isso, ninguém é responsabilizado, né? Então, assim, aconteceu um homicídio, a pessoa foi presa ali em flagrante, beleza, você resolveu aquele ali. Mas, sei lá, de onde que veio essa arma? Não se investiga nem a cadeia da execução desse crime, por exemplo.
Então, assim, você acha mesmo que, por exemplo, o chefe lá, o chefe do setor, de onde essas armas foram roubadas, vai sofrer alguma punição? Guarda aí, porque a última notícia que eu vi foi que ele foi apenas realocado de unidade. Guarda o nome dele e procura daqui 1 ano o nome dessa pessoa. Não vai, não vai. Eu dei outro dia no Intercept uma matéria sobre um major que usava o próprio sistema do Exército para poder esquentar a arma e vender. O cara está até hoje na folha de pagamento do Exército, livre, tranquilo, major. Né? Porque quando é soldado é mais fácil se livrar. Mas aí a gente precisa, inclusive, falar sobre classe e raça, porque é isso, o major não vem lá do andar de baixo, não, meu filho. Esse tipo de gente nunca se fode, nunca, nunca. Né? Até porque eles têm eles é que dão as cartas. Então, assim, se alguma coisa for respingar neles, eles vão acionar os amigos, que foi o que aconteceu nesse caso aí do major que eu citei. Ele acionou um monte de colega que é deputado da bancada da bala e os caras falando, não é assim não, o cara é ótimo. E assim, sério, vendendo arma fria, usando o sistema do exército, sabe? Então, assim, o buraco é embaixo, muito embaixo. Pablo, algo a adicionar sobre essa reflexão do buraco quase, né? Passou do subsolo, né? É aquela anedota, né? Quando a gente chegou no fundo do poço, a gente viu que tinha um alçapão e foi descendo mais, né? Acho que eu concordo completamente com que as medidas que Cecília diz, né? Segurança pública tem solução, os problemas que a gente tem enfrentado e visto tem solução, muito também porque a gente já deu algumas respostas interessantes, né? No cenário nacional, para questões de segurança pública muito semelhantes às que a gente vive hoje. Né? Então, a gente já fez muita coisa importante, já foram produzidas propostas muito robustas, né, para lidar com as questões de segurança pública que poderiam, né, ser recuperadas, né, para o cenário atual, obviamente, né, reformulando alguma coisa aqui, alguma coisa lá, mas existe sim muito o que se fazer e a gente deveria olhar esse baú de políticas que já foram desenvolvidas aqui no Brasil. Mas se eu for adicionar, né, um elemento, eu adicionaria a questão da letalidade policial. Acho que não vamos sair do problema todo que a gente está enfrentando com as milícias, com a exploração ilegal de serviços, com a falta de investigação, com o problema federativo e das responsabilidades institucionais sobre quem vai controlar a polícia, quem vai responsabilizar e quais vão ser esse processo. A gente não vai enfrentar tudo isso se a gente não fizer um plano e uma proposta que tenha como base a primeira coisa, a força que tem que garantir direitos não pode ser uma agente de violência e uma agente de violação de direitos. Né? Acho que esse é um ponto principal e básico para, inclusive, que a gente possa retornar a polícia para uma esfera de legalidade, para uma esfera de legitimidade das suas ações. Né? A gente sabe, né? A gente estou falando aqui bobagens, mas uma parcela importante da população não se sente protegida pela polícia, desconfia da polícia. Né? E como é que a gente vai endereçar qualquer política pública se a polícia simplesmente é um ator que é temido, né, pela população e não um ator em quem a gente enxerga a garantia de direitos? Né? Acho que esse é um problema sério. Né? Não é possível que a gente conviva no segundo estado da federação em termos de renda e de população, e simplesmente nesse estado, 30% das mortes violentas são cometidas pela polícia. Isso é completamente inadmissível e não entra dentro do que a gente possa definir como Estado democrático de direito. Né? A gente não pode, né, aceitar que isso seja algo da paisagem e pensar outras estratégias de segurança pública. Me parece que esse é o ponto fundamental. E dentro desse ponto, a gente tem que olhar muito bem para a questão do racismo dentro desses indicadores de violência. Já é lugar comum, novamente,
quem mais morre são os negros, quem mais é aprisionados são os negros, quem mais vai tomar uma dura da polícia violenta, vai ser parado dezenas de vezes por dia, são as pessoas negras. E se a gente não faz esse debate, né, e consegue, né, equacionar os direitos garantidos a todos na Constituição, que sejam garantidos também para pessoas negras, a gente também tem um problema seríssimo de legitimidade, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente retorne para mim o que é o básico do básico, do que a gente possa querer, né, de segurança pública, né? Uma polícia que não seja um vetor principal, um dos vetores principais da violência, e que seja, na verdade, uma polícia que garanta os direitos e que atenda a população sob, né, o seu lema, né, servir e proteger. Acho que a gente, enquanto não fizer, né, um enquadramento desse problema com a gravidade que ele tem, eu acho que, enfim, qualquer política pública vai acabar produzindo efeitos importantes, mas a gente vai acabar voltando ao mesmo problema, né? Porque violência policial é só um sintoma de uma série, né, de problemas e de uma série de deteriorações institucionais que a gente vê nas instituições policiais. Ufa, tema leve, né? Fácil da gente falar, né? Mas com a ajuda de vocês, dois mestres especialistas disso, a gente acaba entendendo, acaba clareando muito melhor e mais fácil. Pablo, quem quiser te encontrar nas redes, consegue como? Pablo Nunes, em todas as redes sociais, acho que é fácil, apesar do meu nome não ser tão incomum, mas... É porque ele agora colocou um Nunes no Twitter. Nunes, porque muita gente acentua o meu sangue latino, então no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, Pablo Nunes. Eu trabalho no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, que também é fácil de encontrar. E dentro do SESEC eu trabalho principalmente em 2 projetos, que é a Rede de Observatórios da Segurança e o Panóptico, que monitora a adoção de novas tecnologias na segurança pública. Em qualquer um desses projetos também vocês conseguem me encontrar. E é isso, à disposição. O Panóptico que eu não tinha conseguido falar no início, mas agora eu acho que eu consegui depois te ouvir falando, entendeu? Cecília Oliveira. Então, minha gente, vocês me encontram ali na minha casa mais comum, que é o Twitter, né? Vulgo X. A dona, a proprietária, né, Pablo? Então, vocês me encontram ali mais comum, mas estou também no Instagram como Oliveira com 2 L's, _ Cecília. Vocês encontram meus trabalhos e produções, né, no Intercept Brasil, de onde eu sou cofundadora, e também nas newsletters do Instituto Fogo Cruzado, que é o instituto que eu fundei. Então, assim, inclusive saiu uma hoje que conversa aí muito com o que a gente disse, né, sobre chacinas policiais, que a gente não conserta e continua repetindo. Então é isso, assinem a news do Fogo Cruzado, acompanhem o Fogo Cruzado nas redes, acompanhem o Intercept nas redes, doem e financiem o jornalismo investigativo. Então doem lá para o Intercept Brasil também. É isso, nos vemos numa próxima. Pablo, Cecília, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, é uma honra, e com a ajuda do trabalho de vocês, nas figuras de vocês, a gente consegue minimamente, né, iluminar o caminho para trazer boas reflexões e ação no meio de tudo isso. Mas eu não queria terminar esse episódio de hoje sem falar que a gente tem visto e falado muito sobre a Gaza, real Gaza, a Gaza que divide Palestina e também Israel, sobretudo por conta das mortes em razão dos bombardeios, e todas as imagens que a gente tem visto relacionadas a pessoas de todas as idades, mas sobretudo crianças. Mas a gente esquece que nesse mesmo país, no mesmo estado chamado Rio de Janeiro, na mesma cidade chamada Rio de Janeiro, também existe um lugar denominado Faixa de Gaza, com confrontos que impactam a vida de milhares de pessoas, sobretudo também essas crianças que acabam perdendo seus dias de escola, seus dias de brincadeira e, sobretudo, suas chances de continuarem vivas. Que isso seja
um objeto de atenção para a sociedade que nós queremos construir dentro do projeto de país que a gente quer para um futuro que começa já. Eu vou ficando por aqui, eu sou Edu Carvalho, esse foi um episódio do Pode Entrar, que tem edição de Daniel Xavier. A gente se encontra na próxima semana, até lá!